cuidado que você tem que ter nessas questões é só esse, né? Ver qual é a referência, né? Qual é o valor de referência, qual é o valor em relação ao qual você vai expressar a sua porcentagem, né? Wagner deu aí um exemplo já também, eu gosto de exatamente um exemplinho assim, rapidinho, né? Quando você compara salários, né? Eu ganho 20% a mais do que você ganha quantos por cento a menos do que eu? 99,9% das pessoas responde 20%. São as que não sabem porcentagem. Né? Porque qual é a diferença? A diferença é quando eu digo que eu ganho 20% a mais do que você, o seu salário é que é a referência. Quando eu digo quantos por cento você ganha a menos do que eu, o meu salário é que é a referência. E aí, como nossos salários são diferentes, os percentuais serão diferentes também. Certo? Bom, mas enfim, o que a gente tem? A referência nesse caso qual é a referência? É o preço do Big Mac nos Estados Unidos. Tá certo? Então, o que a gente tem que fazer é expressar o preço do Big Mac na mesma moeda, nos dois locais, e aí fazer a comparação. Vamos passar os preços para reais. Tá certo? Então, nos Estados Unidos, qual é o preço do Big Mac? São $4,56. $4, né? E 56. Bom, convertendo para reais, a taxa de câmbio é $1, 2,27. Então, isso daqui vezes a taxa de câmbio são R$2,27 por dólar. R$2,27 por dólar. Compliquei a maneira de escrever aqui, né? Mas só para ver que o resultado final disso daqui é em reais, né? Fazendo essa multiplicação aí, para não fazer a conta toda, isso dá aproximadamente aqui 10,35. Aproximando ali para 2 casas decimais, tá? Para centavos, né? de real. E aí pronto, então agora a gente quer comparar o preço do Big Mac no Brasil em relação a esse preço do Big Mac nos Estados Unidos. E aí, obviamente, a gente já está vendo que no Brasil está mais caro, né? Então, no Brasil, o Big Mac custa R$12. E aí, fazendo a comparação aqui, vamos dividir R$12 por 10,35. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai achar um fator, né, multiplicativo aí, 1, alguma coisa, onde esse alguma coisa é o que o preço do Big Mac no Brasil excede o preço do Big Mac nos Estados Unidos, que é o quanto ele é maior. Uma alternativa para isso, eu vou fazer assim, mas uma alternativa seria fazer o que o Wagner fez, já considerar, como a gente só quer saber o quanto em termos percentuais é maior ou menor, em vez de no numerador botar o preço do Big Mac no Brasil, colocar no numerador a diferença já, né? Se eu colocar 12 menos 10,35 no numerador, o resultado dessa conta vai ser já o percentual que o preço do Big Mac no Brasil é maior do que o preço do Big Mac nos Estados Unidos. Fazendo essa divisão assim direta, que vai dar aqui 1,159, tem mais umas casas decimais ali que eu vou desprezar. Esse 1 é o 100% do preço, né? E o 0,1
1,59 é o quanto o preço do Big Mac no Brasil excede o preço do Big Mac nos Estados Unidos. Portanto, 0,159, ou seja, 15,9% maior do que o preço nos Estados Unidos. Tranquilo aí, pessoal? Todo mundo aí? De novo, Wagner também já comentou isso. Se quiser fazer por regra de 3, pode, não tem problema nenhum, mas o Wagner até brincou aí, ó, quando a gente era criança, a gente fazia a regra de 3. É porque a gente... mas assim, não tem, eu não tenho nenhuma restrição a que façam. Pode fazer por regra de 3? O problema é que, dependendo do problema, né, quem fica muito viciado em regra de 3, eu vejo duas coisas. Às vezes, em determinados problemas, uma coisa fica muito trabalhoso fazer. Separando tudo regra de 3, né, usar esses fatorezinhos multiplicativos aí para aumentos percentuais, descontos percentuais, principalmente nesse tipo de problema, né? Aqui é um problema que pede para comparar dois valores e dizer o quanto um deles é maior ou menor percentualmente do que o outro, né? Mas há problemas que falam de valores que vão aumentando sucessivamente de determinados percentuais e tal. Nesse tipo de problema, se você for a cada aumento ou a cada, vamos dizer assim, desconto percentual, ficar fazendo regrinha de 3, vai perder um tempo enorme, né? E aí aumentos percentuais e descontos percentuais podem ser calculados de uma forma mais eficiente, né, através de multiplicações diretas, né, usando fatores como aquele ali. Né. Bom, pessoal, a questão é discursiva, o único comentário aqui, né, a gente fez aí algumas aproximações, né, desprezamos... Por exemplo, por que você botou 3 casas decimais aqui? Sei lá, porque fui eu que fiz a questão, eu que resolvi a questão, eu boto quantas casas percentuais eu acho que seja razoável, tá certo? Alguém poderia ter colocado aqui mais casas decimais aqui e ter dado uma resposta com mais casas decimais. Problema nenhum, tá certo? A questão é discursiva, isso não tem nenhum problema assim maior. Bom. Tranquilo? Então vamos... eu que aperto o botão agora? Deixa eu apagar aqui, ó. Todo mundo já anotou isso? Bom, segunda questão... É uma questãozinha de probabilidade também, também porque na múltipla escolha também apareceram lá questões de probabilidade. Bom, uma conhecida artista disse recentemente, eu sempre soube que teria uma neta. Essas afirmativas são, eu sempre soube, influências, me disseram que eu teria uma neta. Então, bom, e aí, agora, o enunciado contextualiza ali uma situação, não necessariamente real, tá certo? Mas para a gente ver como afirmativas desse tipo também são relativas. Né? Então, essa artista tem 6 netos. E aí ela disse, sempre soube que teria uma neta. E aí, bom, a gente está querendo saber, supondo que a probabilidade de nascimento de crianças do sexo feminino ou masculino é a mesma, calcule em porcentagem a probabilidade de uma pessoa que tem 6 netos ter pelo menos um deles do sexo feminino. Tá certo? Tem 6 netos, nasceram 6 crianças, que são netos dessa artista, né? Ela disse, sempre soube que teria uma neta. Então,
Estamos querendo saber, pô, uma pessoa que tem 6 netos, qual é a probabilidade dela ter uma neta? Ou seja, qual é a probabilidade dessas 6 crianças, pelo menos uma delas, ser do sexo feminino? Ok? Bom, e aí, vamos lá. Pessoal, como o enunciado sugere, né? Sugere, não, diz explicitamente ali, para a gente supor que a probabilidade de nascimento de crianças do sexo feminino e do sexo masculino é a mesma. Tá certo? Portanto, são 2 eventos equiprováveis aí, de nascimento de crianças de sexo masculino e do sexo feminino. Problemas de probabilidade, né, quando a gente tem eventos equiprováveis, a gente pode fazer usando aquela famosinha fórmula lá, probabilidade é o número de resultados favoráveis, né? Número de casos, resultados favoráveis sobre o número de resultados ou casos possíveis, tá certo? Então a ideia aqui é, qual é a ideia? Número de resultados possíveis, o que significaria isso? São 6 crianças. Essa artista teve 6 netos, 6 crianças, né, que são netos dela. Quando a gente pensa nesse problema, tem que pensar no conjunto das 6 crianças. Tá certo? E aí os resultados possíveis significa como os sexos dessas 6 crianças podem ter variado, tá certo? Por exemplo, pode ser que as 6 crianças sejam todas do sexo feminino. Pode ser que as 5 mais velhas sejam do sexo feminino e o caçula lá, o netinho mais novo, seja do sexo masculino. Pode ser o contrário, pode ser que o neto mais velho dela seja do sexo masculino e os outros 5 netos do sexo feminino. Todo mundo entendendo o que são resultados, cada resultado aí desse problema, só para vocês conhecerem, cada resultado é uma sequência de 6 caracteres, vamos dizer assim, que indicam o sexo de cada um dos 6 netos. A gente pode imaginar que você vai sempre listar os sexos do neto mais velho para o neto mais novo. Ok? Então, por exemplo, né, eu falei, ó, pode ser que os 6 netos sejam do sexo feminino. Esse é um resultado possível. O primeiro neto que ela teve era uma menina, outra menina, outra menina, outra menina, outra menina. Um outro resultado possível é esse, né? A neta mais velha, o primeiro neto que nasceu era menina, 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 agora o caçulinha, o último netinho dela, o mais novinho, é do sexo masculino. Eu já falei, mas esse resultado é um resultado igual ou diferente do de cima? É igual? É igual ou diferente? Na hora que eu for contar o número de resultados possíveis, eu vou contar isso aqui 2 vezes ou vou contar uma vez?